versículo 23. Pastor Luiz Fernando, Luísa, Lorena é vaso, né, gente? Vaso de Deus. Edinardo prega, canta, toca. A túnica dele é de várias cores, né? Deus abençoe. Deus abençoe com mais um. Vou dar uma palavra daquela. Deus é bom. Pastor, Deus abençoe. É um prazer estar aqui com vocês de novo, gente. Isso aqui é minha casa. Aleluia. Você achou? Aleluia. Mateus Glória a 8, Deus. 23, diga amém. Glória a Deus. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Porém estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhes disse: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Seguiu-se grande bonança. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é este homem? Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Por favor, sente glorificando a Deus. Você vem bem. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, gente, está inserido dentro do contexto ainda do sermão das bem-aventuranças. Jesus sobe o monte e começa ali a pregar o sermão das bem-aventuranças. Jesus ensina, e ao acabar de pregar o sermão, Jesus vai descer do monte. Quando ele desce do monte, ele vai se encontrar com um leproso que vem até ele para pedir a Jesus para ser curado. Esse leproso se apresenta a Cristo e diz: Senhor, se tu queres, cura-me. Aí Jesus diz: eu quero, seja limpo agora. Imediatamente a lepra sai do corpo dele e Jesus diz para ele: agora vai e mostra-te ao sacerdote. Depois disso, Jesus desce a Cafarnaum. Descendo a Cafarnaum, o centurião vem se encontrar com Cristo e diz: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, enfermo, e eu queria que o Senhor liberasse pelo menos uma palavra para que meu criado fosse sarado, fosse curado agora. Ele diz: eu não sou digno do Senhor entrar na minha casa, entrar debaixo do meu teto, mas eu sei que apenas uma palavra do Senhor liberar, quem está doente na minha casa vai ser curado. Aleluia. Aí Jesus libera a palavra e o criado do centurião é curado. Nesse mesmo contexto, Cristo vai entrar na casa de Pedro, gente. E quando ele entra na casa de Pedro, a sogra de Pedro está doente. A sogra de Pedro está com febre. Isso aqui começa a mexer comigo, gente. Porque dentro do mesmo contexto, nós temos 3 tipos de pessoas que vão ser curadas. A primeira pessoa é um leproso que vem até Cristo. A segunda pessoa é o criado do centurião, que é o centurião que está vindo buscar pela cura dele. E a terceira pessoa é a sogra de Pedro, que está dentro de casa, e o próprio Cristo vai entrar na casa para curar ela. Você não pegou nada, né? O primeiro a ser curado veio para buscar cura. O segundo a ser curado, alguém veio buscar a cura por ele.
terceiro assegurado, o próprio Cristo entra na casa e diz: vou curar você hoje. Dentro desse contexto de cura, eu gosto disso aqui, porque o primeiro a ser curado é um leproso. E você sabe muito bem que naquela época quem tinha lepra não podia estar dentro da cidade e muito menos entrar dentro do templo para adorar a Deus. Aí eu fiquei me perguntando por quê que Jesus sobe o monte para pregar. Por que Jesus não prega esse sermão dentro de uma sinagoga? Por que Jesus não prega esse sermão, pastor Luiz Fernando, dentro do templo? Por que é que ele sobe o monte, gente? Jesus sobe o monte porque até quem não podia ouvir no monte vai ouvir ele pregar. Pega isso aqui. Esse leproso vai se encontrar com Cristo e ele se encontra com Cristo fora da cidade. Como Cristo cura, o que Jesus diz a ele? Vai e mostra-te ao sacerdote. É como se Cristo estivesse dizendo: vai. E o sacerdote aqui, gente, não simboliza pastor, não. O sacerdote aqui simboliza a lei. O sacerdote simboliza a lei. O templo simboliza a religiosidade. Jesus diz para ele o quê? Vai e mostra-te ao sacerdote. É como se Cristo estivesse dizendo: vai lá e mostra para todo mundo que aquilo que a lei não fez e aquilo que a religiosidade não fez, a graça veio para fazer. A religiosidade coloca para fora, mas a graça traz para dentro. Pega na mão desse crente, por favor. Pega na mão dele e diga para ele: aquilo que a religiosidade coloca para fora, a graça traz para dentro. O amor traz para dentro. O favor traz para dentro de Deus. Só que eu estou falando de graça, né? Estou falando de gracinha, né? Estou falando de graça. Porque a graça é para isso. A gracinha é quando a gente usa a graça para pecar. Jesus vai curar, gente. A última cura é Jesus entrando na casa de Pedro. E quando ele entra na casa de Pedro, ele vai ver que tem alguém dentro da casa que está doente. Isso também mexe comigo, porque Pedro é discípulo. Pedro está andando com Cristo. Pedro está em cima do monte ouvindo Cristo pregar. Só que dentro da casa de Pedro tem gente doente. Aí já começa a surgir uma interrogação na nossa mente. Se Pedro é discípulo, se Pedro está no monte, se Pedro ouve palavra, por quê que tem gente na casa dele que está doente? E parece que é na hora que a gente está trabalhando para Jesus, é que a enfermidade entra na nossa casa e pega alguém. Não é assim? Aí a gente até se pergunta, né, por quê? É só colocar a mão no arado que a tribulação vem, que o vento sopra, que a enfermidade bate na porta. Aí parece que eu vejo alguém perguntando para Pedro: Pedro, tu não vai parar não? Aí Pedro diz: não vou não.
sogra de Pedro Aleluia, Deus. está deitada e está doente. Só que a doença da sogra de Pedro, gente, para nós não é doença. Para nós é sintomas de doença. Você vai pegar por quê? A febre, quando aparece no corpo do ser humano, meu Deus, é sinal de que alguma coisa dentro dele está errada. E para nós isso não é doença, é sintoma. Só que para Jesus essa febre é doença. Por que para Jesus essa febre é doença? Porque a maior característica de alguém que está com febre é que por fora está pelando, mas por dentro está morrendo de frio. Você não pegou? Vou explicar. A sogra de Pedro está tão doente que por fora, mas por dentro só ela sabe o frio que está vivendo. A sogra de Pedro é alguém que na frente do irmão mostra que está quente, mas por trás está totalmente frio. E não é assim, Desse jeito. você encosta alguém que está com fome, você diz, está pelando, hein? Só que a pessoa está assim, está morrendo de frio. Quem está com febre, por fora é quente, por dentro está afastado. E cá para nós, gente, o que importa na vida do crente não é o que ele mostra por fora, é o que ele vive por dentro. Porque por fora eu mostro para os outros, mas por dentro eu mostro para Deus. Pega na mão desse grande espedão, glória aí para não achar que é contigo. Aí Jesus olhando para ela, diz a Bíblia que Jesus pega na mão dela, gente. Quando ele pega na mão dela, ele cura. Glória a Deus. Depois que ele cura, Mateus vai dizer assim: ela se levanta e começa a servir. Aleluia. Estava doente, mas foi curado e virou serva. Renan, e qual é o sinal que ela dá que é serva? Que ela está servindo. E perceba o que está escrito no texto: ela levanta. E se levanta para servir. Porque Jesus jamais vai levantar alguém para ser servido. Todas as vezes que Jesus levanta alguém é para servir. Segundo, a maior característica de alguém que foi curado é que ele aprende a servir. Porque quem é doente só quer ser servido. Mas quem é curado está dizendo: eu vou servir agora. Doente é assim: se não me der eu vou embora, se não quiser eu vou parar. Se não falar meu nome eu não faço nunca mais. Só que quem é curado está dizendo: eu sirvo. Se não falar meu nome eu continuo servindo. Se eu não tiver no cartaz eu continuo servindo. Se eu fizer para mim eu continuo servindo. Por quê? Porque eu sou curado. E quem é curado quer servir. Diz para esse irmão: você foi curado para ser servo. Jesus acaba de curar a sogra de Pedro, gente. Ele vai ver que uma multidão está ao redor e ele vai dizer para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. É aqui que eu queria pregar e já termino. Jesus ordena para os discípulos entrar no barco.
E eles vão começar a navegar. Só que Mateus diz que de repente, gente, levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que o barco era varrido pelas ondas. De repente, levantou-se no mar uma grande tempestade. Os discípulos estão atemorizados. E pasmem, senhores, a maioria dos que ali estavam eram pescadores e conheciam o mar. Só que diz Mateus que a tempestade não veio programada. A tempestade não era esperada. A meteorologia não disse que ia acontecer uma tempestade. Porque no reino espiritual é assim. As tempestades que alcançam a nossa vida, elas vêm sem avisar. É só tu colocar o pé dentro do barco e começar a navegar para você ver. Diz ele que a tempestade vem e vem de repente. Percebe uma coisa: se alguém tivesse dito que ia acontecer uma tempestade, os discípulos entrariam no barco? Imagina comigo aqui, eu chamo você para navegar e alguém diz, ó, vai acontecer uma tempestade, onda de 10 metros, você vai? Só que a única coisa que Jesus diz é, vamos atravessar. Jesus não diz que vai vir tempestade. E a tempestade aqui é uma tempestade súbita. É uma tempestade que acontece de repente e muito rápido. É aquele de repente, se ele estava tudo bem, mas de repente o vento soprou. Por que isso está acontecendo, gente? Preciso explicar isso aqui. O Mar da Galileia está a 213 metros abaixo do nível do mar. É cercado por montanhas. O clima embaixo é semitropical. Em cima, uma das montanhas que cercam o Mar da Galileia é o Monte Hermon. É gelo. Então, em cima, a temperatura é fria. Embaixo, é quente. E por que é que acontece a tempestade se você não der um glória agora? Eu vou entregar o microfone e você é inteligente. Por que é que a tempestade acontece? Porque o vento vem de cima. Glória a Deus. Olha para cá. O Mar da Galileia é rodeado por montanha. Não tem como o vento vir pela lateral, pela horizontal. O vento tem que vir pela vertical. E tudo que se fala de horizontal fala de força humana, fala de coisa terrena. E quando a gente fala de coisa vertical, a gente fala de coisa do céu, de coisa de Deus. Então pega isso aqui. O vento não era do homem, muito menos do diabo. O vento veio de cima, sendo permissão de Deus. Por onde é que o vento veio? Por cima. Você já está entendendo que esse vento não é coisa do homem? Que esse vento não é coisa da terra? E você vai entender por quê. Os discípulos são atemorizados, eu vou entregar o microfone. Eles vão até Jesus e vão dizer, mestre, tu não te importa que pereçamos? A primeira coisa que Jesus diz ao acordar é, homens de pequena fé. Olha para mim aqui. Eles tinham um destino. E qual é o destino? Gadara. Do outro lado, tem gente endemoniada precisando de libertação. Cristo quer visitar essa cidade. Meu Deus. E como é que faz para chegar? Tem uma oportunidade de chegar? Tem.
criada pelos romanos. Na verdade, quando ventava, era a hora que eles entravam dentro do mar para atravessar e alcançar o porto do outro lado. É por isso que eles criaram a palavra oportunidade. Vem de homem portos, vento oportuno. Pega isso aqui, oportunidade, oportunidade. Quando os romanos queriam alcançar o porto do outro lado, eles esperavam o vento para atravessar. Quem não entendia de vento, saía do mar. Mas quem entendia de vento dizia, está na hora da gente entrar para chegar do outro lado. Eles queriam alcançar o porto, Lorena. E porto nada mais é do que masculino de porta. Você não pegou? Tem porta que a gente só vai alcançar na nossa vida com o vento soprar. Quem não entendia de vento estava dizendo, está na hora da gente sair do lago. A gente vai naufragar aqui. O vento soprou, a tempestade vai vir, está na hora da gente ir. Mas quem entendia de vento estava dizendo, vamos entrar. Vamos entrar. Porque esse vento vai levar a gente para um lugar que Deus tem preparado para nós. Pega na mão desse crente, e diz para ele, vamos alcançar o porto junto. Vamos chegar na promessa, mas vamos chegar junto. Vamos alcançar a vitória, mas vamos alcançar junto. Por quê? Porque a palavra é oportunidade, oportunidade, oportunidade. Porque no lado do vento a gente só alcança com unidade, unidade. Você está entendendo que esse vento não é vento? Aleluia! Aleluia! Primeiro que o vento vem de cima. E segundo que o vento, na concepção até humana, não era vento. Era oportunidade. Aleluia! Aí a primeira coisa que Jesus diz é, por que temeis? Esse por que temeis é, tem remo no mar? Não. Tem motor no mar? Não. O que tem? Vela. E vela funciona com o que, meu filho? Você não está percebendo que quanto mais o vento soprar, mais o teu barco ganha velocidade para chegar do outro lado? Entende isso aqui? Tem momentos que na bonança a gente não chega em lugar nenhum, já percebeu? Só que quando o vento sopra, é um tal de crente subir monte, jejuar, orar, madrugada, beber, consagração. É como se Jesus estivesse dizendo para ele, rapaz, esse vento não é para parar a gente não. Esse vento é para fazer a gente chegar do outro lado mais rápido. Entende isso aqui? Quem está do outro lado? Endemoniado. E ele precisa ser liberto. Aleluia! Só que você precisa entender uma coisa. Que depois desse vento, depois dessa tempestade, tem libertação. Aleluia! Glória a Deus! Quando você passar por esse vento, vai ter gente da tua casa sendo liberta. E a pergunta vai ser, como é que pode? Tu no meio do vento continua sendo crente. Quero servir esse Deus também. Se coloque sobre os seus pés, por favor. Como é que pode você suportar tanta calúnia, tanta fofoca, tanto apontamento, tanta gente dizendo que você não vai conseguir, que não vai chegar? Quem está em casa possesso vai dizer assim, eu quero me
quê? Porque depois desse vento todo, tu continuou sendo crente? Você pode ser profeta para esse irmão que está do seu lado e dizer para ele: aguenta o vento, porque depois desse vento Jesus vai libertar alguém lá dentro da tua casa. Feche seus olhos, estenda sua mão para o alto assim. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque acreditamos e confiamos em Ti. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que Tu estás no controle de tudo. Nós vamos sair daqui, Senhor, entendendo que esse vento não é vento. Nós vamos sair daqui dizendo para todo mundo ouvir que esse vento que está soprando é uma oportunidade da gente conseguir chegar do outro lado para alcançar as portas que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dê força para continuar, e que todo o inferno fique sabendo que sopre o vento que for, venha a tempestade que vier, a gente não vai sair do barco, a gente não vai parar de navegar com Cristo. Se tem crente comigo aqui que acredita nessa palavra, abre a tua boca e rasgue o teto dessa igreja com glória a Deus. Só que Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: aguenta mais um pouco, sustenta mais um pouco, porque esse vento vai te levar, vai te levar, vai! Oh, glória. Tem alguém aqui no nosso meio